falou para mim, Paula, vê se precisa de mais alguma coisa para as bolsas de abandono. Tá? Com o valor do reboque. E aí a gente já não tinha mais a preocupação do barco, das orcas, mas a preocupação era, e agora? A gente vai ter que deixar o barco, porque a gente sabe que o reboque na Europa é caríssimo. Choveu, o mar cresceu. Rolamentos em dia. Entrega nunca andou tão rápido na vida. Oiê, eu sou a Paula do Veleiro Estrega, moro no barco desde 2019 com meu marido Fernando e nosso cãozinho Chopinho. Nós passamos pelo Caribe, atravessamos o Atlântico para os Açores, depois Portugal e hoje nós estamos no Mediterrâneo, aqui na Itália. Mas nossa história não começou aí. Nossa história começou fazendo charter em Paraty, a gente nem era casado ainda. E depois disso, depois que a gente se casou, a gente comprou um Bruminha 19 numa represa lá do Rio Tietê. Foi onde a gente aprendeu realmente a velejar. A gente velejou por um ano ali com esse Bruminha 19, e aí a gente já comprou um Newport 254 e a gente comprou em Paraty, levamos para a represa lá de Pederneiras, que é pertinho de Bauru, da nossa cidade, e ficamos mais um ano com ele. Depois já compramos um Delta 36 no mar e fizemos a nossa primeira volta no Atlântico em 2011. A gente saiu em 2011, fizemos a volta do Atlântico passando pelos Açores, chegando a Lisboa, e voltamos em 2013. No total durou 1 ano e 6 meses essa nossa primeira viagem. E hoje a gente está aqui no Mediterrâneo e fizemos novamente essa volta agora com o Delta 41 e com bastante história para contar, inclusive um encontro com orcas. É isso aí. Oi, Isabel. Oi, Lu. Estou aqui à disposição de vocês e é um prazer participar do programa. Olá, Paula, obrigada por ter aceito o convite, estar aqui conosco nos Sonhos Possíveis. As orcas, desde 2020, elas têm atacado embarcações, tanto no estreito como na costa portuguesa. Onde foi exatamente o ataque? É numa área de risco? E vocês já tinham uma noção de como agir no caso das orcas atacarem o barco de vocês? Vocês já tinham lido alguma coisa, já sabiam mais ou menos como agir? Bem, em 2021 a gente fez a travessia do Caribe para o Atlântico, saindo de São Martin. E ficamos 4 meses ali pelos Açores. E em outubro de 2021 a gente foi fazer a travessia da última ilha ali dos Açores, Santa Maria, para Lisboa. E foi quando aconteceu o ataque das orcas. Acontece que, pelo menos em 2021, até onde eu sei, a nossa interação com as orcas aconteceu no ponto mais
distante da costa e onde não tinha acontecido ainda nenhum. Costumava acontecer mais próximo, mas o nosso foi a 36 milhas da costa portuguesa, na altura do Cabo da Roca. A gente não estava esperando e a gente nem estava de verdade preocupado com essa questão. A gente achou que não teria problema, realmente não era assim uma preocupação pra gente nessa travessia. E a ocorrência aconteceu a 36 milhas da costa, na altura do Cabo da Roca, onde já tem uma faixa de trânsito de navios. Então, isso complicou um pouco, porque realmente a gente estava num lugar crítico. Costumava, nessa época, acontecer essas interações mais próximas da costa. Pelo menos no ano de 2021, até que eu sei, a nossa interação foi a mais distante da costa. Sobre os procedimentos, a gente ouvia dizer na época sobre colocar a marcha ré, desligar os motores, se tiver com o motor ligado, baixar as velas, mas eu vou contar depois como foi. Mas a gente não teve tempo de fazer tudo isso. A gente saiu de Santa Maria, a última ilha dos Açores, no dia 30 de setembro, com previsão de chegar a Lisboa no dia 6 de outubro. Tudo corria bem, a gente veio tranquilamente, tinha umas previsões de ondas altas, tal, mas a gente não chegou a pegar, então a gente estava mais preocupado com essa previsão de ondas altas, porque era a última janela que a gente tinha para atravessar. No último dia, na última noite de travessia, que já era o dia 6, né, do dia 5 para o dia 6, eu estava no turno e a gente tinha acabado de entrar nessa zona de tráfego de navios, que é como se fosse uma estrada de duas mãos, onde uma mão os navios descem, outras os navios sobem, e a gente ia atravessar nela. Isso era por volta de meia-noite, quando terminava o meu turno. O Fernando estava descansando. E eu chamei o Fernando e falei assim, nossa, graças a Deus, agora é o Fernando que vai pegar, porque a gente estava nessa área. E chamei o Fernando e fui me deitar. Era uma noite escura, sem lua, tava um breu, assim, noite sem lua. Mas estava tudo tranquilo, a gente fazia os turnos dentro da cabine. E eu fui me deitar, passou assim uns 15 minutos, eu já ouvi um barulho forte parece barulho de garrafa PET sendo amassada. Ouvi o barulho, já sentei na cama, o Fernando já apareceu na proa, na popa, na cabine, e falou, Paula, o que foi isso? Eu falei, não sei. E ele já subiu a escadinha de acesso ao cockpit falando, é orca. E eu falei, caramba, aí já subimos os dois, a gente subiu. A hora que a gente chegou no cockpit, o barco começou a girar no eixo, rápido. A gente se segurou no cockpit. O Fernando tirou, a gente vinha vindo no motor e na vela. Tava quase nada de vento, mas a gente tava com a vela mestra. Ele já desengatou o motor e o barco girou 360 graus no eixo. E aí a gente ainda ficou confuso. O Fernando falou, será que a gente pegou alguma rede? Mas não, a gente começou a ouvir elas colocarem o dorso para fora e respirar. E aí eu já corri pegar uma lanterna potente para iluminar. E a gente via, eram duas, que eu acredito que seja mãe e filhote. Elas ficaram investindo no barco. E elas saíam, se distanciavam pela popa e viam, e aí a gente estava iluminando a água, e vinham rápido, né? Eu falava que pareciam 2 mísseis, assim, chegando no barco e batendo. Só que, na verdade, no primeiro impacto, as orcas já danificaram o leme. E não tinha o que fazer, dar ré, já tinha sido danificado no primeiro impacto enquanto a gente estava dentro do barco ainda.
Isso durou uns 10, 15 minutos, não mais que isso, que pra gente foi uma eternidade. E aí depois disso elas foram embora, e aí a gente viu que a gente estava sem leme. As rodas de leme giravam assim em falso, a gente mexia nelas, a gente não tinha controle do barco, mas a gente estava nessa zona complicada de ficar assim. Na verdade, se a gente não tivesse nesse lugar, nesse local aí que é, né, essa estrada de navios, daria para resolver com o tempo, para depois seguir, mas não foi o caso. Aí a gente teve que chamar o socorro. Bom, o Fernando rapidamente abriu ali o compartimento do leme, né, o paiol de bombordo, tirou tudo que tinha ali na frente, e antes dele entrar para ver o que tinha acontecido dentro do compartimento do leme, ele falou para mim: Paula, vê se precisa de mais alguma coisa para as bolsas de abandono. Aí eu falei: Jesus amado. Foi esse, para mim, o pior momento, porque eu falei: será que é hoje que a gente vai usar essas bolsas de abandono? E enquanto ele entrou, né, no paiol, no compartimento do leme, eu vim para dentro do barco para ver o que tinha que pôr a mais. Realmente não tinha nada, porque o que você vai escolher para levar fora o que tá na bolsa de abandono que já fica no cockpit? Peguei mais um óculos, porque eu sou cegueta. Enquanto isso, eu também já tirei o chopinho. O chopinho não entra e sai da cabine sozinho. Ele não consegue subir e descer as escadas. Então, enquanto tudo isso aconteceu, ele ficou dentro da cabine, gritando, né? Latindo, nervoso. Ele estava sentindo tudo que estava acontecendo, a gente estava, né, nessa tensão. E já levei ele para fora, ele ficou com a gente e tal. E aí o Fernando saiu, eu falei: e aí? Ele falou: não, tá tranquilo, não tá fazendo água. Não entrou uma gota de água no barco. Mas a gente não sabia, fora o fato de que o quadrante estava girando em falso, os cabos de aço tinham sido rompidos, as correntes, e a fixação do drive do piloto automático também tinha sido retirada. Ela foi arrancada do lugar e entortou o drive. Então a gente estava sem piloto automático, sem leme. O leme em si a gente não sabia se estava faltando pedaço ou não, mas não tinha o que fazer. Como a gente precisava sair dessa zona rápido, comecei a chamar a guarda costeira portuguesa pelo rádio. O Fernando chamou a primeira vez e foi já ver outras coisas, e eu continuei na comunicação, chamei mais umas 2 vezes até que me retornaram. Falei que a gente tinha sido atacado por orcas e que a gente estava sem leme, a deriva e a nossa posição. Imediatamente, eles fizeram uma chamada geral, avisando a nossa localização e que a gente estava à deriva. Isso, gente, era 1h da manhã. 1 e pouco. Tem uma diversidade aí ai, não é essa a palavra, mas tem aí cada hora a gente fala uma, porque a gente estava saindo dos Açores, 1h a menos, e chega no continente é mais 1h. Então foi por volta de 15 para 1 da manhã. E aí eu chamei, eles me responderam e perguntaram se estava todo mundo bem, se não tinha ninguém se machucado, se precisava de um resgate de pessoas. A gente disse que não, que estava tudo ok. E eles providenciaram o resgate. E falaram: isso até esse momento, até a gente conversar, tal, foi mais uns 30, 40 minutos. E aí eles falaram: olha, a gente está mandando o resgate, vai demorar 3 horas para chegar até aí. Então vai chegar umas 4 e quase 5 da manhã. Tudo bem, vocês conseguem esperar? Me colocou num outro canal e eu fiquei nesse canal só com a guarda costeira. Aí, uns pescadores ouviram esse chamado e foram perguntaram se estava tudo bem, se a gente precisava de alguma coisa. A gente falou que não, que estava tudo ok, que a gente ia aguardar. Mas eles recolheram o material, foram até a gente,
para perguntar se realmente estava tudo bem e ficaram próximo da gente até chegar o resgate. A gente esperou tranquilamente, depois do susto, né, a gente foi se acalmando, a gente manteve a calma necessária para resolver as coisas. E quando o resgate chegou, por volta das, né, quase 5 da manhã, tudo que estava tranquilo, estava um mar calmo, sem vento, começou a ventar forte, teve neblina, choveu, o mar cresceu. Ai, gente, cada coisa. Bem, com a chegada da lancha de resgate, o Fernando foi lá na proa, fez as amarrações que precisava, passou um cabo para eles, né? A gente imaginava que eles iam amarrar o nosso cabo e a gente puxar o cabo deles, né? Um cabo forte, mas não. Eles usaram o nosso cabo para rebocar porque o cabo deles era muito curto. Conclusão, com toda essa, né? Com todo esse panorama que mudou, vento, nevoeiro, onda, chuva, o cabo que puxava, ligava a gente ao reboque, partiu 4 vezes. Então, assim, o reboque foi bem tenso, porque a gente não... Primeiro que eles estavam rebocando a gente, assim, a 11 nós. E no começo a gente não sabe, depois a gente foi entender o porquê. Mas, muito desconfortável. O leme não dava ele puxava sempre para um lado. E aí o Fernando usou a cana de leme de fortuna para tentar manter o barco, né, num rumo só, sem ficar jogando a gente para um lado. Imagina, um veleiro de 41 pés sendo puxado a 10, 11 nós. A gente ficava dançando lá atrás. Um desconforto, um medo que alguma coisa acontecesse. O Fernando colocou a cana de fortuna, amarrou com os cabos nas catracas para manter um rumo. Mas a cana de fortuna não aguentou. A cana partiu. Era muita pressão. E aí a gente fez a fortuna da fortuna. Porque a gente tinha a cana de fortuna, ela é oca dentro, e a gente colocou mais um cabo de ferramenta grande, de aço, para tentar de novo. E assim que a gente chegou com tudo amarrado no cockpit, até Cascais, que eles rebocaram a gente para o lugar mais próximo, que era Cascais. A gente levou 6 horas nesse reboque, desde do ponto onde a gente estava até a Marina de Cascais. Chegando lá, foi aberta uma ocorrência e a gente chegou, já tinha polícia marítima, todo mundo no cais esperando a gente chegar para, né, completar a ocorrência. Mas sobre o reboque nessa velocidade, a tripulação do reboque disse que chamava no rádio, porque eles estavam vendo o navio chegando, falando que estava rebocando um barco e tal, e ninguém atendia. Ninguém respondia. Então, eles tinham que passar a todo vapor. Bom, é por isso que eles estavam andando, né, rebocando a gente tão rápido assim. Bem, durante o reboque, a gente já ficou muito preocupado com o valor do reboque. E aí a gente já não tinha mais a preocupação do barco, das orcas, mas a preocupação era, e agora? A gente vai ter que deixar o barco, né? Porque a gente sabe que reboque na Europa é caríssimo. E a gente estava sendo rebocado 36 milhas, que levaram 6 horas. Quando chegou lá, e a polícia estava à nossa espera para fazer a ocorrência, respondemos tudo que eles perguntaram, mostramos todos os documentos, ok, de onde a gente está vindo, e no final, a pergunta que não quer calar, né? Aí eu falei, e o reboque? Né? A gente vai ter algum custo com isso? Como que vai ser? Aí, para nossa surpresa e para nossa alegria, eles consideraram como um salvamento. Nesse caso, aconteceu uma coisa que estava fora, né,
do nosso alcance de resolver. Se a gente tivesse chamado por um problema do barco, né, um problema que aconteceu ali e a gente não conseguisse resolver, a gente teria que pagar esse reboque. Mas eles consideraram um salvamento e a gente não teve custo nenhum com o reboque. Mas, por outro lado, a gente teve que ficar na Marina de Cascais e vai para a capitania, eles recolhem o documento e a gente tem que fazer a manutenção, tem que resolver o problema do barco e tem uma vistoria para provar que o barco está navegável novamente, para eles liberarem esse documento e a gente conseguir sair. Então, eu estava aqui rindo sozinha porque eu vivi situações semelhantes, né? Será que vai dar? Será que não vai dar? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Mas no final dá tudo certo. Vocês deram sorte, isso não aconteceu com o nosso entrevistado da próxima semana, que as orcas pegaram ele no Estreito de Gibraltar. Mas isso a gente vai saber na próxima semana. Vamos continuar aqui com o nosso bate-papo com a Paula. E a gente conseguiu ver lá na Marina que o leme estava inteiro, não tinha nenhum dano no leme, não quebrou nenhuma parte do leme, a parte externa. E a gente não queria levantar o barco ali, porque a gente já tinha planos de deixar o barco para voltar para o Brasil e a gente já ia levantar no lugar onde o barco ia ficar, porque senão a gente ia ter que pagar 2 lingadas, né? E aí nós conversamos com o capitão dos portos lá, o Fernando fez o reparo na parte do leme, um reparo provisório só para a gente conseguir navegar. Eles foram até a Marina, o capitão dos portos pediu para o Fernando sair da vaga, fazer uma manobra e voltar para a vaga, para provar que a gente conseguia navegar. E assim eles liberaram a gente 10 dias depois. E aí a gente foi para Algés para levantar o barco. Quando levantou o barco em Algés, isso daqui é só um detalhe. Todo mundo já sabia que esse barco tinha sido atacado por orcas, todo mundo lá querendo ver como estava o leme e tal. A gente já tinha visto, né, que estava inteiro e tal, mas a hora que saiu estava realmente inteiro. E o pessoal da Marina ficou assim, não acredito, porque todo barco que a gente levanta aqui, que teve problema com orcas, tem metade do leme, tem mordida, saiu um pedaço e o nosso leme estava intacto. Amém. Então, além da gente não ter que pagar o resgate, que foi, assim, um alívio grande, porque a gente estava muito preocupado, o leme estava inteiro, mas com um monte de serviço para fazer. Bem, sobre o comportamento das bonitas, das orcas, a gente estava dentro da cabine, como era noite, a gente não viu elas se aproximarem e a gente só sentiu quando elas, né, impactaram mesmo, bateram no barco, no primeiro impacto, e no primeiro impacto foi causado todo o estrago. Então, não teve como a gente prevenir. E a gente estava navegando à noite, porque a gente estava vindo de uma travessia longa, né? Então, não teve. E depois o comportamento delas foi ficar em volta do barco, ficar batendo de novo no leme. Mas eu acredito que quando o leme parou de mostrar resistência para elas perderam o interesse, porque já tinham feito, né, o estrago todo. E ficaram em volta do barco um tempo, indo, voltando, batendo de novo, mas eu acho que o leme girava e elas foram perdendo interesse e foram embora. Hoje em dia, depois disso, aliás, a gente desceu toda a costa de Portugal até Gibraltar, com essa tensão aí ainda de orcas, mas a gente navegou só durante o dia, sempre de olho. O Fernando fez, depois de tudo arrumado, né? O Fernando fez um desengate rápido do piloto automático que fica bem próximo. É só abrir o paiol de bombordo, você puxa ali uma cordinha e desengata o piloto automático da fixação, né, o braço do quadrante,
para não acontecer o que aconteceu, que a gente perdeu o drive do piloto. Os estragos foram o quadrante, a gente teve que trocar o quadrante, que ele empenou, ele entortou. Os cabos de aço, as correntes, a bucha do leme e o piloto, o drive do piloto. E fazer novamente a fixação de fibra do piloto no barco. O Fernando fez tudo. E a Delta, né, a Delta Yachts, que é a fabricante do barco, nos forneceu todo esse material que a gente precisou prontamente. A gente só tem a agradecer a Delta. E o restante foi tudo o Fernando que fez. Então, sobre os estragos do barco, foram esse. O leme em si não empenou, o eixo continuou do mesmo jeito. A bucha a gente trocou porque a gente já iria trocar. A gente sentia uma folgazinha e aí a gente aproveitou e já trocou, porque já estava nos planos trocar a bucha, mas assim, o leme que a gente tem hoje é o mesmo. Depois desse incidente, a gente não ficou com trauma nenhum, não fiquei com medo de voltar ao mar. Lógico que eu quero ver as orcas bem distantes da gente, mas a gente nem eu, nem o Fernando, nem o Chopinho ficamos com nenhum trauma. Isso não vai impedir a gente de continuar nessa vida. Aliás, já foi 2021, né? Vai fazer 3 anos em outubro desse ano e a gente continua navegando, sempre de olho. Agora a gente está dentro do Mediterrâneo e a gente não tem, dentro do Mediterrâneo não tem tido, né, esses ataques de orcas, essas interações, como dizem. Mas a gente já foi para a Grécia, para a Turquia, e isso não mudou nada na gente, assim, não ficamos com nenhum trauma, com ansiedade por isso. Lógico que a gente hoje em dia tem um cuidado maior se a gente consegue navegar só de dia, a gente navega, mas grandes travessias é impossível, a gente vai ter que passar a noite navegando, que não seja nessa área de ocorrências, né? Muitas ocorrências ali no Estreito de Gibraltar, na costa de Portugal, da Espanha, lá em cima, e do Marrocos, que a gente tem que ficar mais atento. Mas é isso. Continuamos no mar e felizes a bordo. Paula, obrigada por participar. Manda um abraço para o Fernando, dá um beijinho no Chopinho por mim. E foi maravilhoso escutar o teu depoimento, porque você passa uma tranquilidade. Isso é muito bom, porque muitos ficam com trauma, né, do pós-orcas. E pelo visto, né, vocês já superaram, então aí continuam navegando. Então, bons ventos, tá? E muito obrigado por participar nos Sonhos Possíveis. A Lu também te manda um beijo grande. Esse ano a gente está aqui na Itália, nós estamos em Ravenna, no Mar Adriático, lá em cima, no norte, perto de Veneza. E o nosso projeto é ir até Veneza com um barco. Depois a gente vai para a Eslovênia, vamos passar pela Croácia, Montenegro, Albânia e voltar para a Grécia, porque a Grécia realmente tem muita coisa e a gente tem muita coisa para ver lá. A gente ficou assim apaixonado pela Grécia. E vamos fazer aí essa temporada de novas emoções. E se vocês quiserem seguir a gente pela rede social, o Instagram é @veleiro.estrega. E eu também tenho um blog que chama Do Bar Pro Mar, que estava parado, mas esse ano eu vou tentar colocar ele em dia com dicas e tudo que a gente passa para ajudar quem estiver no mar e para relatar aí a nossa viagem. Eu sou mais do blog do que de canais do YouTube. Mas é isso aí. Sigam a gente. Um beijo para você, Bel. Um beijo para Lu. Uma boa sorte aí nesses programas bem bacanas, né? Sonhos Possíveis. Foi um prazer. Me sinto muito honrada pelo convite de vocês. Um beijo. Espero que a gente se encontre um dia aí para comemorar, tomar uma cervejinha juntas. Beijo.